Olá pessoal, nessa quinta aula, que é a última, do primeiro módulo aí das aulas não presenciais, da disciplina de produção de monogastro, nós iremos abordar o assunto sobre a nutrição do rebanho, as principais características, da produção, da nutrição do rebanho, quanto às categorias, as fases de desenvolvimento do suíno, bem como as características, dos principais alimentos aí, até os alimentos alternativos para a formulação das rações. Pois bem, nós vamos comentar agora, dar início sobre a alimentação da leitoa pré-púbere, que são as marrãs destinadas à reprodução. Então, quando esses animais atingirem um peso de 50 a 60 quilos, eles serão aí dado um tratamento especial, porque, por via de regra, a leitoa ela tem que ter um bom desenvolvimento, porém ela não pode engordar muito. Excesso de gordura corporal pode comprometer o parto e até a produção de leite da matriz. Então, o que se recomenda é que o consumo ele seja à vontade, tá? Quando esses animais estiverem na faixa de peso dos 30 aos 70 quilos, tá? E existe uma estratégia também que pode ser utilizada e que dá muito certo na categoria de marrãs, que é o uso do flushing. Então, o uso do flush é uma ração com uma concentração energética mais elevada, em torno de 3.200 quilocalorias de energia metabolizável por dia, tá? Então, isso com 2 semanas antes da cobrição, esses animais recebem essa ração, tá? O objetivo do flush é aumentar a taxa de ovulação e, consequentemente, o número de leitões nascidos, tá? Então, a alimentação da leitoa pré-púbere, ela tem esse objetivo, de fazer que ele tenha um bom desenvolvimento, sem também ter aí excesso, de gordura corporal, Então, deve-se também acompanhar o score corporal dessas matrizes, Quando essas matrizes atingem por volta de 100 quilos, elas podem até sofrer uma restrição de 85% do consumo dela, em função de score elevado. Então, se a matriz estiver lá com score 4, score 5, então ela pode até sofrer essa restrição, porque deve-se evitar o excesso, de tecido adiposo no corpo, porque isso provavelmente irá comprometer a reprodução dessa matriz, tá? Então, na alimentação das matrizes destinadas à reprodução, a meta é que os animais atinjam de 115 a 120 quilos com 6 meses de vida. No manejo nutricional na gestação, o principal objetivo é obter, um bom número de leitões, nascidos com um peso por volta de 1,3 quilos, que seria aí o ideal. Então, leitões também pesados, e fazer com que a matriz tenha boa reserva corporal, logicamente sem exageros, em torno, a gente sabe que o score ideal para ela estar entrando na maternidade, próximo ao parto, por volta de um score 3, naquela leitura de 0 a 5, conforme essa figura aqui. A gente sabe que score 1 ao extremo aqui, já seria o score 5. Então, esse que são os principais objetivos, Porque score, para ela garantir uma boa produção
de leite aí para ter um bom peso dos leitões desmamados, tá? Nos primeiros 30 dias, né, da gestação, então vamos dizer que principalmente da cobrição até o terceiro dia de gestação, é importante que ocorra uma limitação do fornecimento de alimento, uma quantidade que seja inferior a 2 quilos por dia, né? Por que disso? Isso é para evitar, né, que comprometa aí a viabilidade dos embriões, né, que tem reabsorção de embrião devido a excesso de energia através da dieta, tá? Então é importante essa limitação, e depois dos 30 dias ela vai receber uma dieta, né, para que ela mantenha ali um score, né, ideal, né? Então por isso a gente tem aqui esse quadro, né, com os dias de gestação, né, conforme vocês podem observar aqui nessa coluna, os dias de gestação, e a partir, né, que dos 90 dias, já próximo ao parto, ela já começa a receber um tipo de ração adequada, já, né, já adaptando ela aí para a fase de lactação, tá? Então eu tenho aqui animais, né, matrizes de primeira gestação. Então ela vai receber aqui primeiro mês 2 quilos, e aí vai aumentando, né, até principalmente no terço final, porque no terço final do desenvolvimento fetal ele exige mais, né, um aporte energético maior. Então, em função disso, ele aumenta aí dos 90 a 110 dias de gestação, há um aumento aí na quantidade, depois ele reduz, né, já preparando essa matriz, né, para o parto, tá? Então a gente sabe que essas quantidades ela pode variar, tá? Isso aqui é uma média, mas pode variar. Então a gente tem animais de primeira gestação, existem quantidades aqui também para matrizes de segunda gestação, tá? Mas isso pode variar, essas quantidades, em função de quê? Do que a gente chama, né? Chama sempre atenção para a questão do score corporal dessas matrizes, né? Então, o ideal para que a gente mantenha essa matriz na gestação e que entre na maternidade próximo ao parto com o score, né, que é esse aqui, né, dessa leitura central, que é 3, né? Então é para isso que a gente deve acompanhar o score corporal, para que não tenha aí excesso, né, de peso e consequentemente perdas aí, né, reprodutivas. Na alimentação durante a lactação, o principal objetivo, né, de alimentar a matriz durante a lactação é maximizar a produção, né? Então eu tenho que pensar na produção de leite. Produção de leite, né, maior peso de leitões a desmama, tá? Eu também preciso de pensar que eu tenho que manter um score corporal, eu tenho que minimizar a perda de peso, porque é uma fase que requer uma grande quantidade de energia, né? Essa necessidade de energia é até superior 3 vezes a mais que a necessidade de mantença dessa matriz. Então exige muito para a produção de leite, ela usa muita reserva corporal, e a alimentação também tem esse objetivo, que é reduzir as perdas de peso corporal, e entenda peso de peso com perda de score, tá? Por quê? Para evitar que eu tenha um intervalo desmama-cio, esse IDC aqui, intervalo desmama-cio prolongado, né? E aí comprometa a reprodução, atrasos reprodutivos, tá? Então, esses aí são os principais objetivos de eu alimentar, né? A grande meta, né, que a gente deve buscar, nós técnicos, é fazer com que a matriz consuma a ração, tá? Ela precisa consumir a ração,
Porque quanto mais ração ela consumir, maior produção de leite. Existe um estresse nesse intervalo, entre essas duas fases dela estar gestando para ali o pré-parto e o pós-parto, tá? Então existe um estresse, principalmente porque ela está recebendo uma quantidade de ração limitada, né, com um nível energético diferente, né, nutrientes de uma forma geral diferente, e ela depois do parto ela começa a receber uma ração que deve ser à vontade, tá? Então a ração da lactação após o parto deve ser à vontade. Porém, para evitar que esse estresse, e que aí esse estresse pode causar perda de produção de leite, redução, que a gente chama de agalaxia, é o que se recomenda que na prática que vai aumentando aos poucos, né? Então vamos supor que ela recebia na gestação 3 quilos de ração ali por dia, né? Próximo ao parto. E aí de repente você vai, quando ela parir, você fornece 3, daí 2 dias 4, mais 2 dias 5 quilos, depois 6 quilos, vamos dizer que até 8 quilos, né? Vamos falar que seria um consumo médio e bom para essas matrizes, né, de alto mérito genético, né? Então eu tenho como buscar, né, essas estratégias para o quê? Para estimular que as fêmeas consumam quantidades maiores de ração, tá? E vamos dizer qual que seria. Primeiro aqui é utilizar óleo na ração. Então, uma estratégia interessante a utilização de óleo na ração, porque permite eu fornecer uma quantidade de nutrientes, né, com menor volume de alimento, tá? Então, ela aumenta a densidade energética da ração, né, o uso do óleo. Depois aqui a temperatura é importante, né? Então por isso que é fundamental numa maternidade você ter ali uma condição de ambiência que dê um conforto térmico para a matriz. Então vamos falar, uso de ventiladores pode ser utilizado, né? As grandes utilizam, nebulizadores também, plantio de árvores em volta, né, para não evitar a insolação direta na instalação, também pode ser utilizado. Então são recursos, né, o pé direito, que é a altura do telhado, né, para que tenha uma boa ventilação. Então todos isso são recursos que façam com que eu deixe a temperatura mais próximo daquilo que seria o conforto térmico de uma matriz, que seria em 12 a 16 graus, tá? Então é importante isso aí também. Depois, o fornecimento de rações umedecidas, né, melhora o consumo também, né, maior número de trato, então dividir o trato, o fato de você pegar ali em quantidades, parcelar a quantidade dela durante o dia, eu não posso restringir, mas eu posso parcelar aquela quantidade, né, e ela sentir que tem a presença do tratador, né, fornecendo e mais vezes, né, a dieta durante o dia, ela vai, né, também estar estimulando o consumo dessa matriz. No manejo nutricional dos cachaços, né, dos varrões, o que deve ser evitado é utilizar altos teores de energia na dieta desses animais, né, na fase de crescimento. Então deve-se evitar altos teores de energia, porque esse excesso de energia ele pode comprometer as membranas das células dos testículos, tá? Então isso aí é importante estar atento. E o que se recomenda mesmo, né, é fornecer aos machos uma quantidade de 2 a 2,5 kg de ração para crescimento até iniciar a vida reprodutiva. Depois que eles iniciam a vida reprodutiva, aí você passa a usar uma ração específica, né, de acordo com o peso do animal. Então, vamos dizer, eu tenho uma ração específica para animais
com peso de 150 a 200 quilos, né? Uma ração que, por exemplo, tem 15% de proteína, mais de 3.000 quilocalorias de energia, né, por quilo de ração. E aí tem outros produtos, lisina, cálcio, fósforo. Então tem uma ração específica para reprodutores machos de 150 a 200. De 200 a 350 já passa a ser um outro tipo de ração, né? Que tem aí 14% de proteína, da mesma forma que tem aí energia, né, que é igual, né, para a categoria de 150 a 200, e também o balanço de aminoácidos que são específicos para cada fase de desenvolvimento aí do cachaço, tá? Então é importante para evitar também esse excesso de peso, porque e para isso tem que ficar monitorando também score do cachaço, porque excesso de peso vai comprometer, não vai conseguir efetuar a monta, ou se conseguir efetuar a monta, pode comprometer, né? O excesso de peso comprometer as matrizes. Então daí a importância, né, desse acompanhamento também dos reprodutores machos. A alimentação de leitões lactantes, o principal objetivo é adaptar o trato digestivo do leitão para a ração sólida, tá? Então, assim que ele desmama o leitão, ele é desmamado, ele vai para a fase de creche, onde ele vai receber ração sólida. Então, quando eu forneço para leitões que estão amamentando, o objetivo é fazer uma adaptação. Ela também vai promover um melhor desenvolvimento e também um melhor peso, um mau peso de desmame, tá? Então, uma referência de consumo, o ideal é que tenha um consumo mínimo, né, por leitão de 600 gramas até o momento da desmama. A alimentação de leitões na creche, é importante que as rações ela tenha aí a lactose, né? A lactose ela funciona como palatabilizante. A principal fonte de lactose é o leite em pó, que tem 70%, né, de lactose. Então é uma fonte de energia, né, que tem alto valor biológico e além de ser um palatabilizante também. Então essa lactose ela é fornecida, ela vai estar presente nas rações para leitões, né, até a faixa em torno de 10 a 12 quilos. Depois dessa faixa de peso, você praticamente não usa aí lactose. O fato de retirar a lactose depois dos 10, 12 quilos não compromete, né, não passa a comprometer o desenvolvimento dos leitões, tá? O uso de ácido tem sido feito, né, nas dietas com a quantidade de 1,5% da ração, tá? Esse ácido foi utilizado aí na dieta, ele reduz o pH do trato digestivo, né? Aumenta a ação de enzimas digestivas e também melhoria aí na digestibilidade dos nutrientes. E ele também inibe o estabelecimento de micro-organismos patogênicos, tá? Então tem sido aí uma estratégia na fase de creche para evitar aquela famosa diarreia que ocorre logo após a desmama, né? Logo após o animal é desmamado e começa a receber a ração sólida. Então é uma estratégia para evitar esse problema. E uma estratégia para melhorar o consumo de ração é usar produtos que melhorem a digestibilidade dessa ração, tá? Então eu tenho aqui alguns produtos, tá? Então podemos citar aqui o plasma sanguíneo, né? Ele tem dado bons resultados, utilizando aí de 5 a 8%, tá? Da ração. O próprio soro de leite,
e também a resíduos de bolacha, tá? Então, os resíduos de bolacha têm funcionado bem como palatabilizante, podendo utilizar níveis de inclusão até 15%, tá? Então, é importante, né, ter uma dieta com alta digestibilidade e melhorar o consumo, né? Melhorando o consumo, vai obter um bom desempenho e vai reduzir a incidência de diarreia. Na alimentação, na fase de crescimento e terminação, o consumo médio aí de crescimento vai ser em torno de 2 quilos por animal por dia e podendo variar de 2,5 a 3 na fase de terminação, tá? Então, essa quantidade é uma média de consumo numa ração, né? Eu tenho aqui mostrando para vocês composições diferentes, tá? Em termos de proteína bruta, energia metabolizável, para diferentes fases, né? Pré-inicial até a última fase, que é a terminação 2. Então, para cada fase eu tenho uma composição de dieta, né? Teores nutricionais diferentes para cada fase. Então, destacando aqui nessa tabela, a energia metabolizável, ela tem diferença, ela varia muito pouco, tá? Mas se eu comparar com outro nutriente, né, que é a proteína bruta, e comparar aí para as fases e pré-inicial para terminação, perceba que a pré-inicial, a exigência em proteína bruta, ela é bem superior, tá? Quase 20%, enquanto na terminação ela cai para 13 até 9% aí na fase, né, final ali mesmo da engorda dos animais, tá? Então é só para chamar a atenção de que para cada fase existe uma exigência em termos de proteína, né, de energia e de outros nutrientes também, né, os minerais cálcio e fósforo, tá? Então o cálcio aqui, ó, o leitão no início, na fase pré-inicial ali, quando ele vai para a creche, ele tem uma necessidade para a formação óssea de cálcio bem maior, né? Comparado aí, quase vamos dizer que o dobro, comparado com o animal que já tem uma formação óssea já definida, né? Então existe diferença. Eu destaquei a proteína bruta porque é o item mais caro das rações, tá? Então a ração para creche ela é bem mais cara porque a proteína é mais alta. Eu tenho que usar alimentos que tenham um bom perfil de aminoácidos, né? Uma qualidade de proteína superior e o teor de proteína é mais alto. Então isso faz com que eu tenha, né, valores, preços diferentes. Eu não vou usar uma ração de fase de creche para fase de terminação, tá? Então é só para destacar esses valores aí por fase de desenvolvimento do suíno. Dentre os alimentos que nós temos aí para os suínos, nós podemos classificar como alimento proteico e energético. No caso, eu vou apresentar para vocês desses slides, são os energéticos. São alimentos que têm menos de 20% de proteína bruta, tá? Então, destacando o principal aí, né, o mais utilizado nas rações comerciais é o milho, né, que é um alimento energético, tem um bom perfil de aminoácidos, destacando aí a lisina, né, e porque a lisina ela é um aminoácido muito importante para o bom desenvolvimento do suíno, né? Então ele, se não tiver dentro da concentração ideal, eu tenho tabelas para isso, aí eu posso estar comprometendo o crescimento e o desenvolvimento do suíno. Então a Embrapa ela desenvolveu duas variedades que tem aí 50%
mais lisina comparado com o milho comum, tá? Então o milho é o principal ingrediente das rações, né? Principal alimento energético das rações comerciais. Um coproduto do milho é o farelo de glúten. E o farelo de glúten ele é um coproduto porque ele é originário da extração do amido, né, e do germe, que é fonte de óleo na indústria. Depois que eles extraem o amido e o germe, sobra aquela parte mais escura, um laranja bem escuro do milho, que é o glúten, onde ele tem uma maior concentração, né, uma concentração bem mais elevada de proteína. O milho grão inteiro, né, ele tem em torno de 9%. O glúten, o farelo do glúten de milho, ele tem 22%, podendo chegar a 60% de proteína bruta, tá? Ele tem um alto conteúdo de fósforo, o milho, porém esse fósforo ele tem uma baixa disponibilidade. Ele também tem baixa concentração, né? No caso, o glúten, tá? Ele tem uma baixa concentração aí de lisina e de triptofano, que é um outro também aminoácido essencial aí para os suínos, tá? O sorgo, ele é um alimento energético semelhante, né, bem similar aí ao milho, né? Aqui no caso, o grão ele tem um grão pequeno e ele apresenta um problema que ele fica pulverulento, né? Então ele solta muito pó na moagem. Esse pó ele acaba diminuindo o consumo pelos animais e ele acaba também causando irritação nas fossas nasais dos animais, tá? Então, mas é um alimento energético e que pode substituir o milho. E aí, em torno de 90-95% do milho pode ser substituído por sorgo, né? Desde que faça o ajuste da energia aí, porque ele tem uma quantidade de energia inferior comparado com o milho, tá? Então é importante esse ajuste, mas é um alimento também energético e que pode compor aí as dietas, né? Desde que leve em consideração essas características. No caso, o farelo de trigo, ele é um coproduto da extração da farinha do trigo, né, para a produção aí de pães, né, e diversos outros produtos. E ele é semelhante ao milho, porém ele é mais rico em proteína. Então é um produto excelente para, né, alimentação dos suínos. Substitui o milho, tá? Pode chegar a substituição de até 30% na formulação, tá? E no caso para 30% para crescimento e terminação. Então ele é muito recomendado para porcas em gestação, né? Ele provoca assim uma sensação de saciedade nessas porcas de gestação, para reprodutores machos também. Então ele acaba auxiliando no controle do consumo em função da quantidade de fibra presente no farelo de trigo, né? Então ele pode ser empregado para essas categorias, né? Principalmente porcas em gestação e animais em terminação, para controlar esse consumo, tá? Então uma excelente alternativa aí na alimentação de suínos. No caso da mandioca, ela é uma boa alternativa para animais aí na fase de crescimento e terminação, podendo chegar a usar 4 a 5 quilos por animal por dia, tá? Então a raiz da mandioca ela pode ser utilizada de forma integral,
né, e substituir o milho, mas essa substituição ela só poderá ser feita quando a base, a fonte de proteína bruta da ração for farelo de soja, porque a mandioca ela tem uma limitação de aminoácido, tá? Então é uma alternativa aí, principalmente para animais na fase de crescimento e de terminação. O farelo de arroz, ele por possuir um alto teor de óleo, né, é mais uma alternativa de alimento energético, tá? E ele tem um potencial de rancificar, né? Então sofrer oxidação do óleo, da gordura, então por isso que recomenda-se aí adicionar antioxidante na formulação. Mas é um alimento também energético que pode compor aí as dietas, tá? Podendo ser utilizado em até 30% da dieta para animais de crescimento e terminação. Um outro produto também é o óleo degomado, muito utilizado aí nas rações de monogástrico de uma forma geral. Ele vem vendido a granel, tambores de 200 litros e uma fonte de energia, né? Então o óleo é utilizado para aumentar a densidade energética e ele pode ser adicionado aí ao nível de 3 a 5% da formulação da dieta, tá? Então é uma fonte de energia muito utilizada nas rações. Os alimentos alternativos para suíno, nós temos agora os chamados alimentos proteicos, né, com mais de 20% de proteína, e destaca-se, né, o principal deles, o mais utilizado, o mais caro também, né, que é o farelo de soja. Então é um alimento extremamente nobre, com um excelente perfil de aminoácido, tem um alto valor biológico, por isso. Então, um alimento, principal referência aí dos alimentos proteicos mais utilizados nas rações comerciais, tá? Farelo de soja. O farelo de algodão é um produto aí utilizado, né, nas rações, que pode ser utilizado nas rações. Ele rende aí 50% de farelo. Ele é oriundo da extração do óleo para alimentação humana na indústria. Então a semente ela passa por uma secagem, depois uma extração da casca e depois por prensagem, né, ela extrai a gordura, né, o óleo. Nós temos aí o Gocipol, que ele apresenta como um agente antinutricional, tá? Ele causa problemas reprodutivos, mas no processo de extração do óleo na indústria, né, a boa parte desse Gocipol ele é retirado, tá? E quanto aos níveis de inclusão que pode ser utilizado aí, seriam os níveis máximos, tá? 3% para crescimento, 8% para terminação e 6% para a fase de gestação. Seriam aí os níveis máximos de inclusão na dieta dos suínos, tá? Ele é pobre, né, o farelo de algodão é pobre em lisina, porém ele é mais barato aí que o farelo de soja. Então, respeitando essas limitações de uso, poderia estar substituindo aí parte do farelo de soja. Outras características os autores consideram desse alimento é que ele a característica dele de cor
quando ela é muito escura, pode indicar que esse alimento ele foi armazenado por muito tempo, ou que isso passou por um superaquecimento, tá? Ou então pode ser característica de baixa proteína devido à adição de casca no produto. Então é importante estar atento a essa questão, né? Que ele normalmente tem uma coloração amarronzada, entendeu? Porém, se for muito escuro, ele pode representar problemas no processamento e comprometer a qualidade do produto. No caso, se tiver cheiro de mofo ou queimado, ele deve ser refugado, tá? E no caso de empelotamento, ele forma partes em pelota, significa que esse farelo ele foi resfriado de forma inadequada. Então seriam as principais características, né, do farelo de algodão, tá? Então ele tem uma variação que é a característica da maior parte dos alimentos alternativos, coprodutos, né? Eles acabam variando muito em termos de composição química. Daí a importância para todos eles que eu falei, tanto os energéticos, proteicos, aqueles que irão substituir as principais fontes os principais ingredientes, né, que é milho como energético e soja como alimento proteico, é importante fazer uma análise, tá, desses coprodutos, desses alimentos alternativos. No caso, a farinha de peixe é um produto de origem animal, excelente em termos de proteína, né, e perfil de aminoácido. Então é um produto proveniente o resto, né, de vísceras, animais, peixes, né, organismos aquáticos que são produtos da indústria, né? Então essas sobras da indústria, ela é cozida, passa por um cozimento, depois uma secagem, depois ele é desengordurado e por fim ele é triturado, tá? Foi transformado no pó, né? Qual é essa imagem que vocês estão visualizando aí, tá? Quanto ao uso da farinha de peixe, tá? Para animais e leitões de 3 a 8 semanas, recomenda aí, né, uma quantidade de 4% na forma, tá? Então seria aí uma alternativa de uso como fonte de proteína e que tem um excelente valor biológico, uma concentração muito boa de lisina, de metionina, que são aminoácidos essenciais na nutrição do suíno, tá? Além desses produtos, nós temos, né, igual farinha de carne e ossos, que é de origem animal, farinha de sangue, que pode ser utilizada também, né, contém um valor de proteína altíssimo, né, rica em lisina e outros aminoácidos, né? Porém, a farinha de sangue ela é pouco apreciada pelo suíno, tá? Então, na fase de crescimento, farinha de sangue pode ser utilizada de 3 a 6% da forma. Então, a gente tem, né, esses produtos, como eu disse, né, principalmente farinha de carne e osso, por exemplo, ele tem uma variação muito grande, tá? Mas também é outro alimento aí alternativo, tá ok? Pois bem, pessoal, além desses alimentos aí que nós vimos, que são os alimentos alternativos, nós temos chamados aí de repartidores de energia. O maior exemplo, né, a ractopamina, né? Então ela trabalha modulando o crescimento do animal, fazendo com que o animal converta, sintetize mais carne magra do que gordura, tá? Então ele melhora aí com isso a eficiência alimentar dos animais, tá?
Para maiores informações, né, a respeito aí dos alimentos, né, eu peço que vocês consultem, tá, o livro Suinocultura, Manual Prático de Criação. O autor é o Rony Antônio Ferreira, tá? Quando puderem ter acesso, e quem quiser comprar ou na escola lá também, conseguir no momento que vocês tiverem acesso, tá? Vocês podem consultar esse livro na página 300, tá? E lá tem nessa página os alimentos, fases, né, da criação, né, gestação, lactação, creche, e as limitações aí, os percentuais de utilização para cada alimento aí que a gente pode estar utilizando nas rações para suínos, tá? No mais é isso aí, gente. Espero que tenha aproveitado. E muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.